SFIX11, novo ETF de renda fixa e PCA+, uma proposta bem diferente. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, então já comente para mim qual que é o seu ETF de renda fixa favorito, ou se você prefere os de renda variável mesmo, tá? Vou passar um pouquinho aqui sobre o índice que esse ETF está seguindo, falar também sobre essa metodologia toda, sobre o relatório aqui que o pessoal da Simpla e do BTG produziram. A Simpla, ela é do Rufino, né? O cara bem grande, esse cara já é meio famosão assim, tem um escritório grande, vai um pouco na linha do investidor sardinha, do próprio Primo Rico em termos de alcance, acho que só mostra mais ainda como todo mundo quer ter um pezinho nesse mercado de ETFs. E eles produziram aqui um material bem interessante, falar também aqui do produto em si que está lá na casa do BTG, sobre o lançamento aqui do ETF, que é super recente, depois ainda um pouquinho aqui da simulação passada e de algumas comparações aqui com os concorrentes, tá certo? Então vamos falar aqui sobre esse índice que foi criado pela Teva, o ITBR-PCA 955, nomes estranhos, mas tem um motivo, tá bom? Então basicamente a Teva fez aqui um índice que a proposta dele é ter 95% em títulos de até 5 anos e 5% em títulos maiores de 5 anos. É claro que eu estou arredondando, não é exatamente isso, mas aqui a grande sacada desse produto é fazer mais ou menos o seguinte: 95% um B5, P2 e os outros 5% aquela duration mais longa, IMA B5, né, acima de 5 anos. Eles fizeram aqui um desenho, ficou bem legal essa forma de visualizar toda a carteira da renda fixa, a exposição por vencimentos. Então só para nivelar, tá, qual que é a grande ideia aqui do índice e do ETF? É pegar títulos públicos IPCA+, com diversos prazos, e eles falaram em determinado momento que fizeram simulações, mais de 100 mil simulações diferentes para chegar nessa combinação aqui. Então beleza, enfim, mas basicamente ficou distribuído dessa forma, tá? Olha só, então 95% aqui da carteira tá aqui de 0 a 5 anos, que é basicamente lá o IMA B5, P2 ou o B5, aquele mais curtinho, com menor volatilidade, e o resto aqui, os outros 5%, em diversos vértices com mais de 5 anos. Então aqui é como se a gente tivesse uma carteira com 2 ETFs, como se fosse o B5P211 e o IMA B5+, aí tem vários exemplos, tá? Não são 2 ETFs, não é taxa em cima de taxa, estou só dando esse exemplo para você visualizar que ele está unindo essas duas estratégias, tá? Se compara aqui um pouquinho com o CDI, a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso, ok? E aqui, novamente, a gente tem aqui essa questão da distribuição aqui dos vencimentos, tá? Eles trazem aqui num agrupado um pouquinho diferente, mas vai seguir sim essa divisão aqui que a gente já viu, tá? Por que é importante a gente sempre olhar para esse conjunto de coisas e para esse contexto? Quando a gente fala de renda fixa, que não é Selic, né, não é pós-fixado, a gente sempre tem que olhar a questão do vencimento daqueles títulos, da duration deles. Por quê? Quanto mais longo é o vencimento, a duration, nesse caso, o exemplo 2060, mais volátil ele vai ser. Então, se o ETF que você está comprando, ou se o tesouro direto que você está comprando, ele é muito longo, ele vai ter muita volatilidade. Nesse caso, a proposta que eles tiveram é justamente o contrário. Foca bastante aqui no curto prazo, pega aqui prazos bem curtinhos, até 5 anos, concentra a carteira bastante aqui nessa porção, reduz muito a volatilidade e o resto você distribui aqui nos outros vértices, 95% e 5%, por isso tem esse nome um pouquinho diferente, né? Olha só, 95/5, para justamente você pegar aqueles vértices mais longos e também garantir aqui que a duration da carteira fique acima de 2 anos, tá? Olha só, tá em 2,37. Isso aqui oscila com o tempo, muda um pouquinho, mas aqui é importante estar acima de 2 anos também por causa daquela questão do imposto de renda, prazo médio de repactuação. Já vamos falar disso. Mas antes, deixa o like, se inscreva no canal para mais vídeos de análise como essa sobre ETFs de renda fixa aqui do Brasil. Mas faz agora, tá? Não deixa para se inscrever depois, porque depois você esquece e aí você fica de fora dos próximos vídeos. Então aqui no ETF e no produto mesmo que o BTG traz pra gente, eles explicam aqui um pouquinho sobre a metodologia geral, de forma um pouquinho mais simplificada. Então tem alguns filtros aí das NTNBs, ou seja, os títulos públicos IPCA+, colocam aqui alguns filtros de volume negociado, tem aqui alguns prazos específicos para o vencimento, tem aqui também, enfim, outros filtros laterais, ok? Aí com tudo isso vão sair lá os ativos do índice, tá bom? Não tem muito mistério. Realmente aqui a diferença dele em relação aos concorrentes, a gente vai falar mais dos concorrentes daqui a pouquinho, tá? É que os outros eles se baseiam em faixas um pouco mais convencionais
de seleção ali de ativos. Então, por exemplo, o B5P2 geralmente pega somente os mais curtos. O IMAB pega todos. O IMAB5+, pega os maiores de 5 anos. Claro que tem várias variações, tá? Mas esse aqui, ele pega um pouquinho de cada. Ele é um pouquinho mais híbrido, né? Mais híbrido ainda do que os próprios híbridos. Interessante também falar aqui que nesse momento, o yield desse índice, e basicamente do ETF também, está muito próximo de 8,78. O que é isso aqui? Isso aqui é o IPCA mais 8,78. Então, se você compra esse índice nesse patamar de agora, aqui, no exato momento que eu estou gravando, você está comprando o ETF também próximo aqui, é um arredondamento desse yield. Então, você está comprando um ETF que está te pagando IPCA mais 8,78. E a gente sabe que quando as taxas de juros caírem, ninguém sabe quando isso vai acontecer, mas quando as taxas caírem, todos esses títulos aqui, eles vão se valorizar, eles vão subir o valor deles. Preço unitário, no caso, quando a taxa cai, a renda fixa sobe, né? Isso que a gente fala aí de forma mais tranquila. De forma que esses aqui do fundo vão subir mais, vão ser mais voláteis do que esses aqui do início, tá bom? Então você vai ter um efeito na marcação ao mercado? Vai, mas não é um efeito tão grande assim. Mas é um efeito para você considerar. E também é importante falar que tem volatilidade, tá? A gente tem aqui o exemplo que eles trouxeram bem pontual em relação ao CDI versus o próprio SFIX 11 simulado, né? Vamos considerar dessa forma. Vocês percebem que ele tem uma leve volatilidade. Daqui a pouco eu coloco ali do lado do B5P211, do IMAB e de alguns outros índices só para a gente comparar os benchmarks, tá bom? E claro, a ideia é bater o CDI no médio e longo prazo com a mínima volatilidade possível, tá? Isso que eles tentam fazer. Olhando aqui novamente para o produto que o BTG amarra para nós, a gente tem aqui as taxas, tá? Então na faixa de 0,23% ao ano. Eles colocam aqui uma taxa máxima global. Não entendi isso aqui, não tem absolutamente nenhum detalhe, mas todos os lugares dizem 0,23, tá bom? Então considerem aqui o 0,23 com esse adendo de possível ser 0,30. Mas acho difícil. Então só para sua referência aqui tem uma série dos títulos, né? NTNB, IPCA+, vários deles tá só para você não achar que ele está comprando outros ETFs, tipo taxa em cima de taxa. Não é isso. Ele apenas está comprando dois índices, vamos dizer assim, novamente. Um índice mais curto, um índice mais longo, beleza. Ele vai comprar ali através dessas diferentes NTNBs, que são ali os IPCA+. Aqui o site do BTG está com a atualização do ano 1. Esse aqui é o ano 1 depois de Cristo. Faz muito tempo. E aqui no ETFs Brasil também a gente infelizmente não tem exatamente o patrimônio líquido atual do fundo, tá? Apenas a negociação média diária. Só que isso aqui é bem novo, então é realmente possível que está desatualizado. Eu esperei passar uma semaninha aí para pegar um pouco do funcionamento inicial e tal, para não... É ruim fazer o vídeo logo no dia do lançamento, porque realmente faltam algumas informações às vezes, mas aqui sempre vai aquele alerta, tá? Independente se o produto ele é muito novo ou não, a gente nunca gosta de comprar logo no lançamento. Sempre gosta de esperar um pouquinho, pegar a liquidez, market maker, não tem desespero nenhum para sair comprando ou vendendo ETFs que foram recém-lançados. Então aqui só para sua referência, ele vai seguir a tabela aqui do imposto de renda convencional da renda fixa brasileira, mostrando aqui o prazo médio de repactuação de todos esses títulos, todas essas amarrações aqui acima dos 2 anos, então você vai ter ali os 15% de imposto de renda, tá certo? E aqui a gente tem então pouquíssimos dias de negociação ainda, realmente ativo muito no início, tá? Faz parte, ele pega atração e não tá tudo 100% claro nesses primeiros dias. E claro, se você gosta do nosso conteúdo e quer aprender na prática a investir através de ETFs, tem o capital certo ali na descrição, primeiro link do comentário fixado, para você aprender a fazer essas análises de ETFs e entender a fundo tanto a renda fixa, a renda variável, nacional e internacional, para você poder investir através deles de forma super acessível. E o nosso manual prático são 8 horas de treinamento, super rápido e direto ao ponto. Tenho certeza que você vai adorar. E o que eu fiz aqui para a gente entender um pouquinho do histórico simulado desse ativo? Eles trazem aqui no material que a Simpla Club produziu alguns estudos e várias informações aqui, beleza? Mas eu acabei gerando esse estudo novamente aqui numa carteira simulada aproximada, que não é exatamente igual o SFIX 11, ele é parecido, mas já vai nos dar uma ideia em termos de rentabilidade e assim por diante, tá bom? Então qual que é a ideia aqui desse ativo simulado? É basicamente pegar aqui 95% do IMAB5P2, ou seja, aquele índice da Ambima com o prazo menor do que 5 anos, como a gente já viu aqui, né? Olha só, esse prazo aqui é de certa forma o IMAB5P2 e o resto aqui com o IMAB5+, aqui, que são acima de 5 anos, tá bom?
Então, basicamente, gerou a simulaçãozinha aqui, começando lá em 2010 e está terminando aqui com os percentuais praticamente iguais. Então, novamente, existe um rebalanceamento, mas aqui a diferença está sendo muito pequena, tá bom? E basicamente tem aqui essa curva de retorno do SFIX simulado, tá? SFIX 11 simulado não é exatamente igual, é uma aproximação, tá? Que fique bem claro aqui o disclaimer, mas tem esse retorno aqui, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui os ativos do IMAB5P2 ou IMAB5+, junto com o próprio CDI, a gente tira algumas conclusões sobre essa simulação, pelo menos, tá certo? Primeira coisa que a gente percebe aqui, o CDI ele fica para trás nessa simulação e o próprio IMAB5+, nesse momento, ele também está perdendo. Tá? Em algumas situações ele chegou a ganhar, né? Essa linha é um pouquinho mais volátil, essa linha mais de cima, são aqueles títulos mais voláteis, mas depois teve a marcação ao mercado, ele desvalorizou e assim por diante. E o que a gente percebe aqui, principalmente em relação ao SFIX 11 simulado e o próprio IMAB5P2? Cara, eles tiveram praticamente o mesmo retorno, tá? Então, parece que não, né? Mas olha só, tem duas linhas aqui, olha só. Ó, tem duas linhas, só que elas são muito parecidas, tá? A gente pega aqui as janelas móveis deles, deixa um em cima do outro, a gente percebe que em alguns pequenos momentos a simulação é um pouco mais volátil, né? Na rentabilidade ela perde, vamos dizer assim, do IMAB5P2. A gente tem algumas soluções. Assim, perde por nada, tá? A simulação aqui empatou, tá, pessoal? Isso aqui é um empate técnico, 0,50 em 15 anos, isso aqui não é nada, tá? Então não dá pra dizer que um é melhor que o outro ou que o outro é pior do que um, tá bom? Mesma coisa a gente vê aqui na questão aqui do risco-retorno entre os dois. A gente sabe que o IMAB5+, ele tem uma volatilidade maior por conta de ter a duration maior, mas quando a gente compara aqui o SFIX simulado com o IMAB5P2, Anthony, aqui ó, ele tem um risco menor, mas é que assim, pessoal, é 2,89 para 3,22. Essa escala aqui é muito, muito pequena, tá? A diferença realmente é mínima e irrisória. A gente pode sim aproximar, eles estão tendo aí praticamente o mesmo retorno na prática, tá bom? E ambos aqui, novamente, batem o CDI, acabam tendo uma volatilidade menor do que o IMAB5+, e aqui o próprio IMAB também vai estar aqui no meio, para a gente conseguir visualizar, ele também tem uma volatilidade um pouquinho maior, tá? E sim, isso aqui já era esperado justamente porque a estrutura dessa construção da carteira, né, justamente aqui pegando muito mais títulos de curto prazo, traz aí uma volatilidade reduzida para esse ETF, para esse ativo, para te trazer um pouquinho mais de tranquilidade, vamos dizer assim. É claro que essa simulação ela não é perfeita, não quer dizer que vai se repetir, mas a gente entende aqui que, de certa forma, a gente pode considerar sim que ele vai ter um comportamento muito, muito parecido com o B5P2, tá? O IMA B5P2, o índice da Ambima, ok? Tirar aqui o IMAB, só para... Pronto, então eles estão aqui, ó, vocês percebem como, cara, realmente uma performance muito, muito parecida. De novo, tá? Isso aqui é uma simulação, não é exatamente igual. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer aqui um follow-up daqui a um mês para comparar ele com os concorrentes, tá? E eu ainda trouxe aqui algumas outras opções para a gente ficar um pouco esperto em relação às comparações que vale a pena fazer. Trouxe aqui então ETFs de IPCA+, que são parecidos aí com o SFIX 11 na proposta que eles têm. Então trouxe aqui os famosíssimos, né, B5P211, próprio PAXE11, também do BTG, que pegam aí o curto prazo, justamente o B5P211, né? Justamente ele, o IMAB5, o curto prazo dos títulos IPCA+, o SFIX, que é parecido, e também peguei o NTNS11 lá da Investo, só para mostrar aqui como existem outras estratégias para você conhecer também em relação aí ao curto prazo dos IPCA+, né? Pessoal, sempre é importante lembrar, Resulta Capital e eu, a gente não tem parceria, nem relação com nenhum banco, corretor, escritório, gestor, então tudo que a gente mostra aqui é para a gente trazer comparações aqui, botar todo mundo no fogo aí para você comparar, tomar suas próprias decisões, tá bom? Então, considerando aqui a taxa de administração de 0,23, ela ficou um pouquinho mais cara do que os concorrentes, tá? Mas assim, é pouca coisa. Sendo bem sincero com vocês, não é por causa desse 0,3 aqui, comparado com o 0,20 ou 0,19 aqui dos concorrentes, que você não vai ganhar dinheiro ou que vai render muito menos, tá? Não vai. A questão mais relevante que eu vejo aqui não é a estratégia em si, que parece ser uma estratégia boa, porque, né, tende a replicar praticamente aí o B5P211 de forma muito parecida. O PAXE11 também pega esse índice. Também não é a taxa de administração, eu vejo que não é a mais barata do Brasil, mas também não é nada absurdo. Mas aqui você tem que ficar atento com a questão da liquidez, tá certo? Então, como faz, não tem nem 7 dias, né, pelo que a gente viu ali nos candles, no gráfico,
muito recente, a gente não tem noção ainda da questão da liquidez desse ETF e também de como é que está o patrimônio líquido. Tá? A gente sempre fala, é claro que a gente quer pagar menos taxa, mas muitas vezes o spread para você entrar ou sair do mercado acaba sendo maior do que apenas a taxa de administração. Então, se você gostou muito dessa estratégia, faz questão de ter esse ETF, só fica um pouco esperto ali com a questão do book de ofertas para entrar ou para sair do mercado, para você não ficar pagando spread alto. Isso sim pode acabar com a sua rentabilidade. Ou então, em comparação com os concorrentes, você pode de fato ter menos rendimento. Então comenta pra mim o que você achou do SFIX 11 e claro, se você não quer saber de ETF de renda fixa, que é um de renda variável, vou te mostrar aqui um dos maiores concorrentes do Divo 11 que quase ninguém conhece nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.